O sol de Lisboa filtrava-se através das persianas do consultório, pintando listras douradas no chão de azulejos desgastados, quando Sofia ouviu o grito abafado ecoar pelo corredor. Não era um grito de dor física, mas algo mais profundo, como o lamento de uma fadista no auge de uma canção de saudade. Ela largou o estetoscópio sobre a mesa de carvalho antigo, herdado da avó que fora parteira nas Ruelas de Alfama, e correu para a sala de espera. Ali, encolhida num banco de madeira, estava uma mulher de olhos verdes como o tejo ao entardecer, as mãos tremendo enquanto apertava um lenço bordado com motivos de rendas madeirenses. Eu não posso. Não posso perder isso tudo, murmurou ela, a voz quebrada como o som de uma viola afinada no escuro. Sofia ajoelhou-se ao seu lado, o coração acelerando não só pelo juramento hipocrático, mas por um instinto que ela ainda não compreendia. Respire comigo, Ana. Eu sou a doutora Sofia. O que quer que seja, não está sozinha. Naquele instante, sob o teto abobadado do Hospital de São João, com o cheiro de eucalipto e mar salgado infiltrando-se pelas janelas abertas, nascia uma conexão que desafiaria as normas da medicina, da sociedade lisboeta e dos segredos que o fado tanto adora esconder. Sofia Mendes, aos 35 anos, era o tipo de médica que os pacientes de Lisboa recordavam não pelas prescrições frias, mas pelo calor humano que emanava dela como o sol de verão em Belém. Filha de um pescador do cais do Sodré e de uma costureira que tecia histórias nas noites de arraial, Sofia crescera entre o bulício dos mercados de peixe e as melodias melancólicas das tascas de fado. Estudara medicina na Universidade de Coimbra, onde o ar úmido do Mondego sussurrava segredos antigos, mas voltara a Lisboa por amor à cidade que pulsava como um coração partido e resiliente. Seu consultório no hospital, com paredes forradas de fotografias em sépia de avós sorridentes e um jarro de manjerico fresco na janela, era um refúgio onde ela escutava não só os batimentos cardíacos, mas as almas. A medicina não cura só o corpo, dizia ela aos internos, com um sotaque lisboeta suave, enrolado nas vogais como as curvas do rio Tejo. Cura a alma que o carrega. Ana Ribeiro, por outro lado, era um vendaval de 32 anos, com cabelos castanhos ondulados que dançavam como as ondas de Cascais e uma risada que ecoava como o repicar dos sinos da Sé de Lisboa. Nascida em uma família de fadistas no Bairro Alto, onde as ruas estreitas ainda guardavam ecos de Amália Rodrigues, Ana era escritora e intérprete de fado, sendo narrativas de perda e redenção em versos que faziam as plateias das casas de fado chorarem em uníssono. Seu último romance, Saudade do Mar, ambientado nas falésias de Sintra, havia sido aclamado nos salões literários do Chiado, mas por trás da fachada de musa boêmia, Ana lutava contra uma fadiga crónica que a fazia questionar se sua voz, outrora tão potente, não estaria se apagando como uma vela ao vento atlântico. Veio ao hospital por uma consulta de rotina, um check-up que ela adiava há meses, temendo o verdito que pudesse silenciar sua arte para sempre. A primeira consulta foi breve, quase protocolar. Sofia auscultou o peito de Ana com mãos firmes, mas gentis, sentindo o ritmo irregular do coração sob a pele salpicada de sardas, como estrelas num céu de verão português. Tudo parece estável, disse Sofia, ajustando os óculos de armação fina, herdados do pai. Mas vamos fazer uns exames complementares. Nada de alarmes. Ana, recostada na maca com um vestido florido de chita alentejana, sorriu debilmente. Estável? Minha vida é um fado ao contrário, doutora. Sempre no limiar do abismo. Elas riram, um riso tímido que quebrou o gelo clínico, e Ana partiu com um cartão de visitas que Sofia insistiu em dar. Se precisar de alguém para ouvir, além do coração, ligue. Lisboa é pequena para carregar pesos sozinha. Foram as chamadas noturnas que as aproximaram. Ana, incapaz de dormir nas noites quentes de julho, quando o ar de Lisboa se enchia do aroma de jasmim e assados de bacalhau, ligava para Sofia não como paciente, mas como confidente. Doutora. Sofia. Hoje gravei uma fado sobre a solidão das gaivotas no Tejo. Mas e se ninguém mais ouvir? Sofia, do outro lado da linha, no seu apartamento em Alcântara com vista para os estaleiros abandonados, ouvia embevecida, o telefone encostado ao ouvido como um confessor. Cante para mim, Ana. Aqui, no escuro, sua voz é o farol. E Ana cantava, baixa e rouca, versos de saudade que faziam Sofia fechar os olhos e imaginar as duas caminhando pelas calçadas de pedra do Rocio, de mãos dadas sob o arco do triunfo.
As confidências fluíram como vinho verde nas adegas do Douro. Sofia contou de sua infância, correndo descalça pelas praias de Carcavelos, colhendo conchas que pareciam segredos do mar, de como perder a mãe para um cancro que o hospital não pudera deter, jurando então curar o mundo com mãos de cirurgiã. Ana revelou as cicatrizes invisíveis, o pai alcoólatra que a abandonara nas tabernas do bairro Alto, a amante fugaz que partira para Paris deixando apenas um bilhete amarelado, e o medo de que sua doença, ainda não diagnosticada, a condenasse a uma vida sem paixão. Eu amo as mulheres como amo o fado, confessou Ana uma noite, a voz trêmula. Intensas, passageiras, cheias de dor doce. Sofia, pausando com a taça de Porto na mão, sentiu um calor subir pelo peito. E se uma delas for para ficar? Como as raízes do sobreiro na Serra Algarvia? Elas começaram a se encontrar fora do hospital. Um piquenique no Parque Eduardo VII, com queijos de serpa e pastéis de nata quentes da pastelaria de Belém, onde Ana recitava poemas de Sofia de Mel Breiner, enquanto Sofia traçava mapas imaginários na palma da mão dela com o dedo. Sua pele é como o mármore do mosteiro dos Jerónimos, murmurava Sofia, e Ana ria, puxando-a para um abraço que durava mais do que o decoro permitia. Caminhadas ao pôr do sol na ponte 25 de Abril, com o Tejo refletindo tons de laranja e púrpura, onde conversavam sobre os fantasmas de Lisboa, os terremotos de 1755 que reconstruíram a cidade mais forte, as revoluções de cravo que floresceram em liberdade. Nós somos como esta ponte, disse Ana uma vez, o vento bagunçando seus cabelos, unindo margens que pareciam intransponíveis. Mas o segredo médico pairava como uma nuvem sobre Sintra. Nos exames de rotina, Sofia descobrira algo alarmante, uma anomalia no coração de Ana, um sopro valvular que poderia evoluir para insuficiência se não tratado. Não era fatal imediato, mas requeria cirurgia, um risco que Ana, com sua alma de artista, via como uma prisão. Sofia hesitou em revelar, temendo destruir a frágil confiança que construíam. Eu sou sua médica, pensou ela, mas também sua amiga. Sua algo mais. Consultou colegas em segredo, nas pausas do café no Chiado, bebendo bicas fortes enquanto folheava relatórios. Espere o momento certo, aconselharam. Mas o momento nunca chegava e as noites de confidências tornavam-se mais íntimas. Um beijo roubado na sombra de um elétrico 28, subindo a colina de Graça, onde os lábios de Ana tinham gosto de figos maduros e vinho do Alentejo. A conexão aprofundava-se, tecida com fios de lângura portuguesa. Juntas, frequentavam as casas de fado em Alfama, onde Ana subia ao palco sob luzes amareladas, a voz ecoando como um lamento ancestral, e Sofia, na plateia, sentia as lágrimas escorrerem não de tristeza, mas de uma plenitude que nunca conhecera. Você me faz sentir viva, Sofia, sussurrou Ana após uma apresentação, os dedos entrelaçados sob a mesa de toalha xadrez. Como se o fado pudesse ter um final feliz. Sofia sorria, mas o peso do segredo corroía-a por dentro, como o sal do mar erodindo as falésias de Cabo da Roca. Os dias de outono em Lisboa traziam um manto de folhas douradas sobre as praças, e com elas, a urgência do segredo de Sofia crescia como as uvas nos vinhedos do Dão. Ana, alheia, florescia na amizade, ou seria amor? Que nutriam. Propôs uma viagem curta a Óbidos, a vila medieval cercada de muralhas onde os livros se vendem como pão fresco nas feiras. Vamos fugir para um conto de fadas português, disse Ana, os olhos brilhando como as oliveiras centenárias. Sofia aceitou, o coração dividido entre o desejo de prolongar a ilusão e o dever ético que a martelava como o badalar dos sinos de Mafra. A viagem foi um bálsamo. Dirigiram num Fiat antigo, com o rádio sintonizado em fados de Marisa, serpenteando pelas estradas sinuosas ladeadas de sobreiros e campos de trigo colhido. Em Óbidos, alugaram uma casa de paredes brancas caiadas, com varanda debruçada sobre o jardim de laranjeiras. Ali, sob o céu estrelado que parecia bordado com fios de prata, Ana leu trechos de seu novo manuscrito para Sofia, histórias de mulheres que se amam contra o pano de fundo das marés atlânticas, de traições que curam em vez de ferir. É inspirada em nós, confessou Ana, reclinada num banco de ferro forjado, uma taça de ginginha, o licor de cereja típico da vila, na mão. Sofia, sentindo o rubor subir às faces como o vinho tinto de Borba, inclinou-se e roçou os lábios nos dela.
O beijo foi suave, como o toque de uma brisa do mar da Ericeira, mas carregado de promessas. Você é minha musa, Ana. Minha saudade viva. De volta a Lisboa, a rotina hospitalar retomou seu ritmo implacável. Sofia mergulhava em cirurgias, costurando artérias como se dissesse o destino de estranhos, mas sua mente vagava para Ana, o modo como ela ria das anedotas dos taxistas do aeroporto ou como dançava descalça nas festas de Santo António, com saias rodadas e flores nos cabelos. As confidências continuavam, agora por mensagens sussurradas no WhatsApp, com emojis de corações e guitarras portuguesas. Sinto falta do seu cheiro a mar e livros velhos, escrevia Sofia após um turno exaustivo. Venha ao meu apartamento. Cozinho cataplana de marisco como a minha avó. E Ana ia, trazendo vinhos do Porto e discos de fado antigos, transformando o modesto espaço de Sofia num ninho de intimidade. Foi numa dessas noites, com o aroma de ameijoas bolindo e o crepitar da lareira improvisada, uma vela aromática de lavanda da Serra da Arrábida, que o primeiro vislumbre de conflito surgiu. Ana, folheando o diário médico de Sofia deixado inadvertidamente sobre a mesa, parou num exame de rotina dela própria. O que é isso de sopro valvular grau II? Perguntou, a voz casual mas os olhos alertas como um falcão sobre o Tejo. Sofia congelou, a colher de pau na mão tremendo. Nada sério, amor. Monitorizamos. Mas o termo amor escapou-lhe, doce e proibido, e Ana sorriu, puxando-a para o sofá. Então monitor-me com beijos. Elas se perderam uma na outra, conversas fluindo para silêncios carregados de toques, mãos entrelaçadas, cabeças nos ombros, o tipo de afeto que Lisboa celebra em seus murais de azulejos, mas que a sociedade ainda sussurra com olhares enviesados. Entretanto, o segredo de Sofia inchava como uma onda prestes a quebrar. Os exames de follow-up confirmavam, a condição de Ana requeria intervenção cirúrgica urgente, um risco de 15% de complicações que poderia afetar sua voz, sua essência fadista. Sofia passara noites em claro, pesquisando em bibliotecas digitais e consultando o velho professor em Coimbra, que a alertara, a verdade é o bisturi mais afiado, Sofia. Mas o amor português é feito de silêncios poéticos. Ela optou pelo silêncio, justificando-se com o medo de Ana entrar em pânico antes do Natal, quando as ruas de Lisboa se enchem de filhós e rabanadas, de luzes piscando no terreiro do Paço. A proximidade delas atraía olhares no hospital. Enfermeiras cochichavam nos corredores de mármore polido, a doutora Mendes e a fadista. Que dupla de novela da TVI! Sofia ignorava, focada em salvar vidas, mas Ana, sensível como uma corda de viola, percebia as sombras. Sua família sabe de nós? Perguntou uma tarde, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, com pavões exibindo caudas iridescentes. Sofia hesitou. Seu irmão, pescador em Setúbal, era conservador como as rochas da costa vicentina. A tia idosa, devota de Fátima, via o amor entre mulheres como um pecado venial, perdoável mas não celebrável. Ainda não. Mas vão saber. O amor não se esconde como contrabando nas docas. Ana assentiu, mas uma semente de dúvida plantou-se. Seria Sofia tão corajosa quanto proclamava? O outono avançava, trazendo a All Saints com suas velas nos cemitérios de Alcântara, onde Sofia e Ana depositavam flores de cravo branco em memória dos entes queridos. Minha mãe diria que você é um anjo do Tejo, brincou Sofia, acendendo uma vela. Ana, tocando a mão dela, sussurrou, e a sua luz me guia, mesmo nas noites de neblina. Mas naquela mesma semana, um incidente no hospital abalou o equilíbrio. Durante uma consulta de emergência, Sofia atendeu uma paciente idosa com o mesmo sopro valvular, operada com sucesso, mas com voz rouca pós-cirurgia. Cantei fado a vida toda, lamentou a senhora. Agora, só sussurros. Sofia saiu da sala com as mãos trêmulas, o eco das palavras martelando seu crânio. Naquela noite, ao encontrar Ana na tasca do tio Cheiro, com pratos de sanguinchinhos e uma garrafa de tinta alentejano, ela quase confessou. Mas o riso de Ana, iluminado pelo candeeiro de latão, selou seus lábios. Amanhã cantamos juntas, propôs Ana. E Sofia, traindo seu voto, acenou.
O inverno lisboeta chegou manso, com chuvas finas que lavavam as ruas como lágrimas de arrependimento, e com ele, o Natal se aproximava como um presépio vivo nas igrejas de Mafra. Sofia e Ana teciam planos, uma ceia na casa de Ana no bairro Alto, com bacalhau à brás e filhós de abóbora, iluminada por um presépio de cortiça da Serra da Estrela. Vamos convidar sua família, insistiu Ana, decorando a árvore com bolas de vidro soprado de leiria. Quero conhecer os que te moldaram como a argila do Tejo. Sofia sorriu, mas o nó no estômago apertava. O segredo médico agora era uma âncora, puxando-a para o fundo como as correntes do Porto de Belém. As confidências evoluíram para uma rotina sagrada. Manhãs de domingo no Café Nicola, no Rocio, com Ana rabiscando versos num caderno de couro enquanto Sofia lia o jornal de notícias, ocasionalmente roubando beijos sobre as chávenas de galão. Você me faz acreditar no amor além da saudade, confessava Ana, traçando o contorno do rosto de Sofia com o dedo. Elas exploravam a cidade como amantes em lua de mel, o oceanário de Lisboa, onde peixes tropicais dançavam como fantasias de carnaval, o castelo de São Jorge, com suas muralhas e quando lendas mouras, e tardes preguiçosas no Lisboa Factory, entre grafites coloridos e livros usados, onde Ana comprava edições raras de Fernando Pessoa para Sofia. O guardador de rebanhos sou eu, guardando seu coração, recitava Ana, e Sofia ria, sentindo-se renascer. Mas o conflito borbulhava sob a superfície. No hospital, os exames de Ana pioravam, o sopro valvular avançava para grau I, um sussurro mortal que Sofia ouvia em cada batida do próprio coração. Ela marcara a cirurgia em segredo para janeiro, pós-festas, mas a culpa a consumia como fogo de artifício na passagem de ano. Consultou uma terapeuta confidencial, uma mulher de Setúbal com sotaque cantado, que a advertiu: o amor sem verdade é como fado sem guitarra, vazio. Sofia chorou naquela sessão, recordando a mãe, que morrera sem saber o quanto era amada por sua filha diferente. Eu não posso perdê-la por um silêncio, jurou a si mesma. A reação veio na véspera de Natal. Ana, preparando a ceia, encontrou por acaso um e-mail no laptop de Sofia, aberto inadvertidamente, com o relatório cirúrgico. Insuficiência aórtica moderada. Risco vocal pós-operatório, 20%. Paciente, Ana Ribeiro. O mundo de Ana desabou como o terremoto de 1755. Ela confrontou Sofia na cozinha, o ar cheirando a cebolada e traição. Quanto tempo, Sofia? Quanto tempo você me deixou viver esta mentira? Sofia, com o avental ainda sujo de farinha, caiu de joelhos. Eu queria proteger você. O fado da sua vida não podia acabar assim. Ana, lágrimas escorrendo como chuva de inverno, gritou: proteger? Isso é posse, não amor. Você me transformou em sua paciente eterna, não em sua igual. A porta bateu, e quando pelas escadas do prédio antigo, deixando Sofia sozinha com o presépio a meio montar e o coração em frangalhos. Os dias seguintes foram um purgatório lisboeta. Ana cancelou as festas de Ano Novo, refugiando-se na casa da mãe em Coimbra, onde o vento do Mondego uivava como um fado de desamor. Sofia, no hospital, errava prescrições, os colegas notando sua palidez como a de uma morisca em lenda. Ligava para Ana incessantemente, mensagens como orações: volte, por favor. A verdade dói, mas o silêncio mata. Ana respondia com silêncios, ou pior, com versos cortantes: você cortou minha voz antes mesmo da faca. A cidade, outrora cúmplice, agora parecia acusadora, os elétricos rangendo como julgamentos, as gaivotas gritando traições sobre o Tejo. Sofia buscou redenção nas raízes. Viajou a Fátima, sozinha, caminhando de joelhos pelo santuário, pedindo perdão à Virgem por seu orgulho médico. Ajude-me a curar o que quebrei, murmurava, o rosário de madrepérola da avó entre os dedos. De volta, confrontou a família numa ceia tardia em Carcavelos. Eu amo uma mulher e isso é tão português quanto o cravo vermelho. O irmão, surpreso mas abraçando-a, disse: o mar não julga as ondas, mana. A tia, cruzando-se, murmurou: Deus escreve reto com linhas tortas. Enquanto isso, Ana, em Coimbra, afundava-se em memórias.
Escrevia furiosamente um novo romance sobre uma fadista traída por sua confidente, páginas cheias de rancor e saudade. Mas nas noites ouvia gravações antigas de Amália e o coração fraquejava. Ela errou, mas mamou, confessava para a amiga de infância, uma ceramista de celestes vidrados. O amor português perdoa, mas não esquece. Decidiu voltar a Lisboa não por fraqueza, mas por força. Vou enfrentar a faca e ela. O reencontro foi no hospital, numa manhã de janeiro chuvosa, com o cheiro de terra molhada infiltrando-se pelas janelas. Ana entrou no consultório de Sofia, magra e pálida como uma santa num retábulo. Eu volto pela cirurgia. Mas não por você. Sofia, olhos inchados de noites insones, assentiu. Eu respeito. Mas saiba que meu amor não era mentira, era medo disfarçado. Elas choraram, abraçadas sobre a mesa de carvalho, o mundo lá fora um borrão de guarda-chuvas pretos nas ruas de Chiado. A cirurgia marcou o ápice do drama, um ritual clínico sob as luzes frias do bloco operatório, onde Sofia, de máscara e luvas, entregou Ana aos cuidados de um colega cirurgião de renome, o Dr. Almeida, um homem de barba grisalha e mãos firmes como as âncoras de Sagres. Eu confio em você para salvá-la, disse Sofia, a voz embargada, enquanto injetavam o anestésico. Ana, deitada na maca com olhos fixos nos dela, sussurrou: se eu acordar rouca, cante para mim o fado que eu não puder. Sofia beijou sua testa, um gesto proibido nos protocolos, mas sagrado no código do coração português. As horas de espera foram eternas, Sofia passeando pelos corredores como uma alma penada, recitando internamente orações misturadas com versos de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, murmurava, o relógio marcando o tempo como gotas de chuva no parapeito. O Dr. Almeida emergiu enfim, o suor perlando a testa. Sucesso. A válvula foi reparada. A voz. Teremos de ver. Sofia correu para a UTI, onde Ana jazia pálida, tubos serpenteando como veias de mármore. Você voltou, disse Sofia, segurando sua mão fria. Ana piscou, fraca, mas um sorriso tremulou, como o Tejo. Sempre retorna. A recuperação foi um caminho sinuoso, como as estradas da Serra da Estrela no inverno. Ana passou semanas no hospital, entre soros e fisioterapias vocais, sua voz um sussurro rouco que doía como sal em ferida aberta. Sofia visitava diariamente, trazendo flores de camélia do Jardim Botânico e livros de poesia de Eugênio de Andrade, lendo em voz baixa para preencher o silêncio. Sua voz voltará, prometia Sofia, mas Ana, nos momentos de raiva, retrucava. E nossa confiança? Ela sangra mais que esta cicatriz. As discussões ecoavam baixinho nos quartos, misturando-se ao burburinho de visitantes, famílias com cestos de laranjas doces de Algarve, padres murmurando bênçãos. Fora das paredes brancas, o mundo de Lisboa seguia seu ritmo humanista. Sofia mergulhava em ações voluntárias, atendendo clínicas gratuitas no Martim Muniz, onde imigrantes de Moçambique e Goa compartilhavam histórias de resiliência, recordando-a que o amor, como a pátria portuguesa, é forjado em exílios e retornos. Ana, da cama, escrevia cartas, não e-mails frios, mas missivas em papel de linho, seladas com cera vermelha como o cravo da Revolução. Eu te perdoo o segredo, mas não o medo que ele plantou, escreveu numa. Ensine-me a confiar de novo, como o mar confia nas marés. Sofia respondia com ações, noites de conversas no terraço do hospital, contando estrelas como constelações de desejos, ou passeios curtos de cadeira de rodas pelo passeio dos clérigos, onde o porto distante parecia um sonho. O conflito reacendeu numa tarde de fevereiro, com o sol tímido aquecendo as varandas de ferro batido. Ana, testando a voz numa sessão de terapia, falhou numa nota alta de fado, a frustração explodindo. Você me salvou o corpo, mas roubou minha alma. Como canto saudade se nem sei se a minha voz é minha? Sofia, exausta de turnos, rebateu. Eu errei por amor, Ana. Melhor um segredo que uma pânico que te paralisasse. A discussão atraiu olhares de enfermeiras e Ana, ferida, pediu transferência para outro médico. Preciso curar sozinha, como Portugal curou suas feridas coloniais. A separação foi um exílio autoimposto.
Ana voltou para casa no bairro Alto, cercada de amigos fadistas que a mimavam com ensopados de grão e serenatas suaves. Escrevia furiosamente, transformando a dor em um ciclo de canções, fado da confiança traída, que tocava nas tascas lotadas, a voz ganhando força dia a dia, rouca mas autêntica, como o vinho envelhecido no Douro. Sofia, sozinha em Alcântara, afundava-se no trabalho, mas o vazio era palpável, o apartamento ecoava com ausências, o Tejo lá fora parecendo mais largo, mais frio. Ambas buscavam consolo na cultura que as unira. Sofia frequentava missas na Basílica da Estrela, onde o órgão ressoava hinos de redenção, e voluntariava em oficinas de azulejos no Museu Nacional do Azulejo, pintando painéis de mulheres abraçadas sob chuvas de pétalas. A arte cura o que a medicina não alcança, confidenciou uma artesã idosa. Ana, por sua vez, participava do Carnaval de Torres Vedras, disfarçada de morisca, dançando em procissões que celebravam a alegria após a dor, mas à noite, chorava sozinha, o violão mudo ao lado. O ponto de virada veio numa noite de março, durante o Festival de Fado no Coliseu dos Recreios. Ana subiu ao palco, anunciada como a voz renascida das sombras. Cantou Confissão, uma composição original sobre amor e segredos, a plateia hipnotizada pelo timbre agora mais grave, mais profundo, como o eco de cavernas em mira de ar. Sofia, na última fila, comprara o bilhete em segredo, o coração batendo em uníssono com a guitarra. Quando Ana entoou o refrão, no silêncio do Tejo, encontrei tua verdade, e nela, meu perdão, seus olhos encontraram os de Sofia na multidão. O aplauso foi ensurdecedor, mas o verdadeiro clímax foi o convite sussurrado após o show: venha aos bastidores. Vamos reescrever nosso fado. Os bastidores do Coliseu cheiravam a poeira antiga e perfume de gardénias, um labirinto de cortinas pesadas onde ecos de aplausos ainda pairavam como fantasmas de glórias passadas. Ana, ainda com o vestido negro de fadista bordado com fios de prata como as rendas de Viana do Castelo, esperou Sofia com os braços cruzados, mas o olhar suavizado pela catarse do palco. Você veio, disse, a voz agora um timbre rico, marcado pela cirurgia mas elevado pela emoção. Sofia, com um buquê de cravos vermelhos, símbolo de paixão e revolução portuguesa, aproximou-se devagar. Como poderia não? Sua voz. É o som da minha alma voltando à vida. Elas se abraçaram, um abraço que dissolveu meses de gelo, como o sol de primavera derretendo a neve nos picos da Serra da Estrela. A reconciliação não foi instantânea, mas dança lenta, como fado corrida em noites de veraneio. Começaram com cafés no Martim da Arcada, no Terreiro do Paço, onde Camões outrora bebia, conversando horas sobre o que fora quebrado. Eu te traí por medo de te perder, admitiu Sofia, mexendo o galão com colher de prata. Medo de que o bisturi do destino nos separasse como o mar separou os descobridores de suas amadas. Ana, traçando padrões na mesa de mármore com o dedo, respondeu, e eu te traí com raiva, fugindo em vez de lutar. Mas o amor verdadeiro, como Portugal após o salazarismo, reconstrói-se com paciência. Elas riam das metáforas, mas nelas havia verdade. O relacionamento delas, forjado em segredos, agora se erguia mais forte, com alicerces de honestidade. A primavera trouxe renascimento. Passeios pelo Monsanto, o pulmão verde de Lisboa, onde plantaram uma muda de sobreiro, símbolo de resiliência portuguesa, e juraram nutrir o que cresceria dali. Ana retomou as gravações, sua voz pós-cirúrgica ganhando uma profundidade nova, aclamada pela crítica como o fado renascido. A dor me deu alma, disse ela numa entrevista ao público, sem mencionar Sofia, mas dedicando o álbum Tejo de Dois Corações à mulher que me salvou 2 vezes. Sofia, orgulhosa, assistia das sombras, mas agora com permissão para brilhar ao lado. O conflito residual surgiu em camadas sutis. A família de Sofia, ao saber da reconciliação, reagiu com uma mistura de aceitação e reserva. O irmão convidou-as para um churrasco em Setúbal, com sardinhas grelhadas e moscatel gelado, mas a tia resmungava preces por uma bênção especial. O mundo muda devagar, como o Douro esculpindo vales, consolou Sofia a Ana, que, por sua vez, lidava com o ceticismo dos círculos fadistas, velhos puristas que murmuravam ela vendeu a alma à medicina moderna.
Mas juntas, enfrentavam, participavam de paradas do orgulho em Lisboa, de mãos dadas sob o arco da Praça do Comércio, gritando por direitos como os escravos de 74 gritavam por liberdade. Um novo segredo emergiu, não médico, mas emocional. Ana descobriu-se grávida? Não, em sua ficção, mas na vida, planejava adotar uma criança órfã de um programa em Angola e quando as ligações coloniais portuguesas com a humanidade. Quero dar a ela o que o fado me deu, uma voz para o silêncio, confidenciou Sofia. A médica, tocada, abraçou a ideia, imaginando uma família tecida de retalhos culturais, fados cantados em crioula, azulejos pintados por mãozinhas. O CAO Trau veio numa tempestade de maio, quando uma reportagem sensacionalista no Correio da Manhã vazou o caso. Médica apaixona-se por paciente, ética em xeque? Fotos granuladas delas no hospital, mãos dadas, viralizaram nas redes, atraindo haters anónimos e apoio de ativistas LGBTQ+. Sofia enfrentou uma investigação interna, o diretor do hospital, um homem de bigode a Salazar, questionando: isso compromete sua imparcialidade? Ela defendeu-se com fogo. O amor humaniza a medicina, como o humanismo renascentista humanizou Portugal. Ana, ao seu lado numa coletiva improvisada no Chiado, cantou um improviso. No fado da ética, o coração é o juiz supremo. A mídia dividiu opiniões. Conservadores viam escândalo, progressistas, um hino à diversidade. Sofia e Ana navegaram a tormenta em retiro na costa da Caparica, onde ondas atlânticas lambiam dunas como línguas de perdão. Nós sobrevivemos pior, disse Ana, enterrando os pés na areia. Como o império que caiu mas deixou saudades eternas. O verão de 2025 desabrochou em Lisboa com um calor úmido, carregado de jasmins e promessas, e com ele, a resolução do enredo tecia-se como um tapete de arraiolos, intricado e belo. A investigação hospitalar arquivou o caso, citando conduta exemplar em meio a laços pessoais, um verdito que Sofia celebrou com uma missa de ação de graças na Sé, onde vitrais coloridos dançavam luz sobre o altar. Ana, ao seu lado, sussurrou: Deus, ou o destino fadista, aprova nosso amor. Elas emergiram mais unidas, o escândalo transformando-se em plataforma, palestras em universidades sobre ética queer na medicina, workshops de fado inclusivo no luxo frágil, onde batidas eletrónicas se misturavam a violas tradicionais. A vida cotidiana floresceu em rituais humanistas. Manhãs de mercado na Ribeira, barganhando por atum fresco e tomates de Alentejo, cozinhando juntas na cozinha de azulejos pintados à mão, Sofia cortando cebolas com precisão cirúrgica, Ana temperando com ervas silvestres colhidas em Sintra. Tardes de escrita no Café Brasil, com Ana datilografando final de seu romance, inspirado nelas, duas almas no Tejo, curadas pelo fluxo da verdade. Sofia editava, sugerindo cortes como em uma sutura, e elas riam, selando páginas com beijos. O elemento cultural Beaonha impregnava tudo, viagens ao Algarve, onde mergulhavam em grutas azuis de Benagil, emergindo renovadas como as caravelas de Vasco da Gama, festas de São João em Porto, pulando fogueiras com alhos porros na mão, gritando desejos para o Douro. Ana gravou um dueto com Sofia, a médica cantando harmonias tímidas, a voz inexperiente mas cheia de emoção, lançado como single beneficente para associações LGBTQ+, em África lusófona, arrecadando fundos que salvavam vidas como Sofia salvara a dela. O conflito final, sutil e profundo, veio na forma de uma oferta. Ana recebeu convite para uma residência artística em Paris, revivendo fantasmas de amores passados. Vou sozinha? Perguntou, no terraço do mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés como um tapete de luzes. Sofia, o vento bagunçando seus cabelos, respondeu: não. Vamos juntas, ou ficamos. O amor não é exílio. Ana escolheu ficar, mas o debate as fortaleceu, provando que a confiança, uma vez reconstruída, resiste como as muralhas de Óbidos. O desfecho foi humanamente luminoso, não um final de contos de fadas açucarado, mas um ciclo de saudade e alegria, como o fado em si. No aniversário de 1 ano da cirurgia, organizaram uma ceia íntima no quintal de uma casa alugada em Cascais, com família e amigos. O irmão de Sofia grelhando lulas, a mãe de Ana, uma fadista aposentada, tocando viola, a tia rezando bênçãos mistas. Ana cantou estranha forma de vida, mas com letra adaptada. Amor é forma de cura que não se perde no mar. Sofia, de pé, propôs: casa comigo, Ana.
não com anéis de ouro, mas com promessas de verdades eternas. Ana, lágrimas brilhando como orvalho em vinhas do Douro, aceitou, sim, minha doutora do coração. Anos depois, com uma filha adotiva de olhos castanhos como o Tejo correndo pelas praias de Troia, elas contariam a história como uma lenda lisboeta, de uma médica e uma fadista que dançaram no limiar do abismo, traídas e perdoadas, emergindo com uma conexão profunda, tecida de erros e milagres. Lisboa, eterna testemunha, sussurraria através de suas ruas. O amor, em sua forma mais humana, é o maior remédio.